Então ele tá falando aquilo que um monte de gente quer falar. Então quais foram os 2 vídeos, digamos assim, que elegeu o Bolsonaro? Olha, é só você não matar, não roubar, não estuprar, pô, que tu não vai pra lá, acabou. Me estranha muito uma pessoa que fala de cada 10 palavras, 11 é democracia, democracia, Estado democrático de direito, mas não consegue condenar o mal. Pra mim, quem não condena o mal é mal do mesmo jeito. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. No dia seguinte, você veio aqui, fez ofensas a mim, me chamou de fedelho, etc., na minha ausência. Isso não é atitude de homem. Sim. Então o mais novo que sou eu, mas pelo visto o moleque é você. Bem-vindo ao canal Falas do Nicolas. Nicolas Ferreira agora é presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Ele deu uma entrevista ao SBT News, onde ele vai falar como ele reagirá quanto à oposição e à ideologia tratada na comissão. Também vai falar como ele se portará sendo o presidente e se ele participará em eventos do governo Lula. Será que Nicolas vai continuar leal ao Bolsonaro? Ele vai responder nesse vídeo. E fique até o final, pois o vídeo está muito bom. Deixe seu like, se inscreva e comenta aí o que você achou da entrevista. Bem-vindo ao canal Falas do Nicolas. A pauta ela é feita pela presidência, então nessa primeira semana agora nós já temos diversos requerimentos de pedidos de audiências públicas, requerimentos também de moções, também de repúdio, e coloquei nessa semana especificamente uma sugestão à PGR para que seja investigado juntamente com o Ministério Público, um ato que aconteceu ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde alunos ali estavam recebendo de forma nua, eles estavam nus ali, outros calouros que estavam chegando da universidade. Então, a pauta ela é dessa forma, né? Os membros eles colocam suas solicitações e a gente monta a pauta de acordo com a semana. É claro que existem diversas prioridades, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional também de Educação, o novo ensino médio, que acredito que já deva ir ao plenário, mas a comissão está aberta para poder receber o relator dessa matéria, que é o Mendonça Filho, que inclusive foi ministro em 2017, então tem larga experiência nesse sentido. Então, no sentido de propostas, é isso que nós fazemos. A gente conversa com os coordenadores, né, de cada partido para poder definir a pauta da semana e do mês. E com relação a essa intermediação, né, com o ministro da Educação e o Ministério em si, a gente vai conversando para poder de fato alinhar, né, tanto a questão das emendas, tanto também a questão das prioridades, né, aquilo que é necessário a gente avançar e deixar de lado, né, alguns embates ideológicos que nada frutificam para a nossa educação e fazer com que a comissão de fato seja eficaz na proposta dela. Depende deles essa postura, né? A minha postura de presidente vai manter. Eu tenho feito isso desde a primeira reunião, consegui mostrar ali de fato o meu perfil, atendendo tanto direita quanto esquerda nos seus pedidos de questão de ordem, por exemplo, cedendo a palavra para cada um que queira falar. Obviamente que ser democrático não significa dizer sim para tudo, e o não ele deve existir, tanto para a direita quanto também para a esquerda, mas o dever de manter a comissão, digamos assim, caminhando conforme todos esperam, passa muito também pelos membros dessa comissão, sejam titulares, sejam suplentes. Então eu espero que os deputados que tanto estão pedindo para que eu tenha uma postura, né, de serenidade democrática também exerçam isso no seu papel como membros titulares ou suplentes. Digamos que ali é como se fosse uma sala de aula, né, grande, onde tem diversos posicionamentos. O embate e o debate ele é necessário. O parlamento, de fato, é para poder ter o parla, é para poder falar, é para poder discutir. Se você retirar a discussão do parlamento, acaba-se o parlamento. Então, as discussões devem estar no campo das ideias, e é isso que eu defendo. Agora, ataques pessoais, ataques onde consegue perceber que é para poder obstruir a comissão e parar os trabalhos, obviamente eu entrarei em ação para que isso seja sanado e a gente consiga caminhar em comissão, até mesmo porque é um alto custo, né, dos pagadores de impostos para que todo esse sistema se mantenha de pé. Então, a cada comissão são aí milhares ou até mesmo milhões de reais do dinheiro público para poder ficar ali muitas vezes vendo meramente bate-boca. Espero que tenha um debate saudável e produtivo. A fiscalização ela pode ser feita em diversos âmbitos. Uma delas, obviamente, são através dos convites e convocações, sejam de ministros, por exemplo.
Já foi aprovado, inclusive, na primeira reunião, um convite ao ministro da Educação, porque uma maneira de fiscalizar é perguntando para o próprio ministro, para o próprio ministério, o que de fato está sendo feito. Houve-se diversos cortes milionários na educação, que afeta a educação básica, afeta a educação profissionalizante, então nós queremos respostas para isso. Afinal de contas, o atual governo tem um orçamento gigantesco, né, por exemplo, para as viagens do presidente, mas você percebe que falta o básico para a educação básica, que seja um investimento de fato ali em dinheiro, ou até mesmo com relação ao piso, né, salarial dos professores, que foi aumentado até então no governo anterior, do governo Bolsonaro, em 33%, e agora eles também estão reivindicando esses direitos, e até então nada foi dito pelo atual ministro. Então, esta fiscalização é feita tanto pelos membros quanto também pela presidência, e acredito que este governo precisa estar aberto para fiscalização. Se nós, como fiscalizadores, não podemos fazer isso, quiçá a população em si. Nós vamos conversar isso essa semana com os líderes, né, do governo, para ver o dia que eles desejam e que nós também desejamos para que o ministro venha na comissão. Especificamente, eu vejo com relação ao investimento na educação, como eu disse aqui anteriormente, houve seríssimos cortes de mais de 300 milhões de educação, que afeta a educação básica, afeta diversos setores da educação, mas principalmente também com relação à alfabetização. O que o Ministério tem feito para poder sanar isso? Nós sabemos que existem pautas ideológicas, como o pronome neutro, que não são pautas elencadas por nós, mas sim pelo espectro da esquerda, e nós simplesmente somos reativos a essa proposta. Afinal de contas, nós precisamos defender a língua portuguesa. Mas eu acredito que existem pautas prioritárias e importantes do que essa. E vejo que o ministro precisa esclarecer esses fatores para ver de fato o que está sendo feito com relação à educação no Brasil, principalmente também com relação ao novo ensino médio, que está sendo aí alvo de diversas críticas com relação à carga horária que pode ser colocada para a educação profissionalizante, por exemplo. Falta banheiro nas escolas, né? Falta material didático, falta um bom ensino do ler e escrever. Nós temos uma taxa de analfabetismo gigantesco no Brasil. Então, de fato, há prioridades nesses temas. Agora, nós precisamos também compreender que essas pautas elas podem ser discutidas, e na comissão eu vou dar liberdade para isso. Seja numa audiência pública, discutir sobre o pronome neutro, ou discutir sobre homeschooling, né? Educação domiciliar, eu não vejo prejuízo em exaurir o debate. É necessário ter a discussão do tema e não vejo prejuízo algum em debater temas polêmicos, desde que, obviamente, seja um debate saudável, um debate propositivo e não somente uma guerra ali entre debates ideológicos. A minha prioridade, de fato, é a alfabetização, é a gente conseguir diagnosticar isso. Por que nós temos tantas crianças e adolescentes no Brasil e adultos que não sabem ler e escrever? Porque a taxa de analfabetismo funcional nas universidades ultrapassa de 60%. Por que nós investimos muito na educação no nosso Brasil em dinheiro e ainda assim nós conseguimos ter rankings horríveis na educação? As nossas universidades não estão entre as 200 no mundo. Nós temos um investimento de 6% do PIB, sendo que os países da OCDE têm 5,5% e tem um ranking muito melhor de educação. O que acontece? Então, esse que eu quero deixar como legado na Comissão de Educação. Nós conseguimos diagnosticar o porquê a educação do Brasil está tão ruim. Essa é a minha meta. O meu papel, obviamente, vai ser de mediador, se for necessário conversar com os ministros, com líderes de governo, assim como eu já tenho feito, para poder termos uma boa convivência na comissão, é o que eu farei. Por um outro lado, eu não sou pai e mãe de ninguém. Eu não vou conseguir simplesmente falar para o deputado para poder permanecer em silêncio e ele vai cumprir a minha ordem, porque depende, obviamente, também dessa pessoa. Da mesma forma como acontece, por exemplo, no plenário. Você vê que existem algumas discussões mais calorosas e que não há pessoa no mundo que consiga, muitas das vezes, ser um conciliador de tudo, porque realmente as pessoas são diferentes, possuem temperamentos diferentes e acontecem algumas questões que fogem do nosso controle, como aconteceu na presidência de alguém que era da esquerda, agora nessa última semana, na Comissão de Direitos Humanos, onde perdeu-se completamente o controle da comissão e teve que encerrar a sessão. Então, obviamente, o meu papel vai ser esse e espero, como eu disse mais uma vez, que os membros que estão exigindo uma postura minha democrática também exerçam isso como membros da comissão.
Olha, para mim, 2026 é difícil falar depois de 2024, porque as eleições municipais são muito importantes e decisivas na decisão do eleitor. Afinal de contas, o prefeito e o vereador têm muita voz dentro da cidade, então eu deixaria para falar somente depois de 2024. Mas se nós podemos aqui fazer algumas ilações, né, a respeito do futuro, eu digo que o Bolsonaro continua sendo uma potência em termos de votos, em termos de mobilização. A eleição presidencial que ele perdeu não foi de larga escala, pelo contrário, foi de pouquíssima porcentagem. Então, eu acredito que o jogo está posto, ainda pode-se ocorrer uma mudança no entendimento eleitoral para que ele se torne elegível. Não pode se desconsiderar a força política que ele tem, afinal de contas, mobiliza multidões como nenhum outro político faz no nosso país, inclusive o atual presidente da República. Então eu vejo que todas essas investigações têm um objetivo muito claro, de desgastar a oposição. Importunação da baleia, golpe de Estado, saiu uma pesquisa de que mais de 80% da população brasileira acredita que não teve golpe de Estado. Então, eu vejo que isso são narrativas que, ao passar do tempo, vão perdendo cada vez mais adesão, e isso, inclusive, fortalece, porque as pessoas começam a perceber que as medidas que estão sendo tomadas, tanto no âmbito judiciário quanto político, não é uma medida justa, mas sim uma medida persecutória. E isso está ficando claro, e, obviamente, cada dia que passa, as coisas vão se tornando mais claras. Então, eu vejo que, óbvio, a narrativa não para, mas eu vejo que, ao mesmo tempo, ele pode se fortalecer, porque acredito que não passa de perseguição que ele está vivendo agora. Olha, há pessoas que, obviamente, estão mais ligadas à direita, que possuem uma boa envergadura, como, por exemplo, o atual governador de São Paulo, Tarcísio. Vejo que ele tem um potencial incrível, tanto para poder dar continuidade ao seu governo, tanto também para poder assumir uma presidência da República. Mas, mais uma vez, até que não seja findada nenhuma dúvida com relação ao próximo nome, eu não coloco nenhum outro nome, a não ser de Jair Bolsonaro, para poder competir a eleição presidencial. Até mesmo porque teve 4 anos de governo, sofreu ali uma pandemia que o mundo todo também sofreu, da Covid-19, e ainda assim deixou o Brasil no verde, né, com 54 bilhões de superávit. E agora, apenas com 1 ano do governo atual, nós temos aí mais de 230 bilhões de rombo das contas públicas. Então as pessoas estão percebendo que as narrativas, né, de que o Bolsonaro falava palavrão, o Bolsonaro era grosso. No fim das contas, as pessoas querem um gestor, as pessoas querem um presidente da República que seja honesto, que consiga ditar os rumos da nação de uma forma mais clara, mais ampla, mais transparente, e deixando as contas públicas no verde. Foi de fato o que ele fez. Então, acredito que o nome mais forte continua sendo ele. E o Tarcísio, eu acredito que, como eu disse aqui, né, uma suposição para um futuro também incerto. Como eu disse, falar sobre o futuro, eu confesso que eu não sou chegado em falar sobre o futuro, porque é muito incerto. É claro que nós fazemos planos, é claro que nós temos aí algumas projeções, tenho 27 anos, o único cargo que me cabe nas próximas eleições seria de deputado estadual, novamente deputado federal ou governador, né, do meu estado, Minas Gerais. É claro que a gente planeja diversos cenários, mas eu acredito que, como deputado federal, eu consigo dar continuidade ao meu trabalho. É importante, acredito que permanecer com uma boa votação, afinal de contas, a direita é muito bem, acredito que representada por ter uma pessoa à frente de um recorde de votos. As eleições anteriores foi também o Eduardo Bolsonaro, o segundo mais votado da história é o doutor Enéas e o terceiro sou eu. Então, isso demonstra a nossa força e acredito que a nossa meta é continuar tendo uma boa votação para poder mostrar que o nosso trabalho não é somente uma estrela cadente que veio e desapareceu. Não, nosso trabalho é constante, tem representado as pessoas, tem dado para as pessoas o que elas desejam, que é uma pessoa com coragem, com representatividade, e que, obviamente, tem transparência no seu trabalho e que tem dado resultados, né? Em apenas aí 1 ano e poucos meses, tem feito um trabalho que, ao meu ver, tem dado bons resultados na Câmara Federal. Então, o governo de Minas, muitas pessoas falam a respeito disso, mas estou analisando todas as possibilidades para poder tomar a melhor decisão, não para mim, mas para as pessoas que acreditam em mim. Não pretendo, até mesmo porque a minha ida ao Palácio foi extremamente hostil.
no sentido de que eu era uma pessoa ali não quista, por mais que eu tenha recebido o convite, o que mais uma vez é um sinal claro de que esse convite não era para ter sido aceito, e na verdade foi praticamente quase que uma armadilha para poder colocar manchetes negativas contra mim. Afinal de contas, como que o presidente da Comissão de Educação, Nicolas Ferreira, não vai a um evento de educação do governo? Ele só pode ser uma pessoa que não gosta de educação. Mas surpreendi eles, porque compareci ao evento, mas não volto, como eu disse anteriormente, porque o ambiente de fato foi hostil para mim, e não por parte dos alunos. Os alunos gostaram, tiraram fotos comigo, fui muito bem recebido por eles, e o meu trabalho vai continuar sendo de fiscalização. Afinal de contas, não foi uma concretização dos 100 unidades de institutos federais que o Lula fez. Foi um anúncio de 100 unidades de institutos federais, né? Anunciou-se diversas coisas na campanha. Anunciou que não colocaria amigo na Suprema Corte, já colocou 2. Anunciou que era contrário ao aborto, mas agora colocou 2 ministras favoráveis. Anunciou picanha e tem entregado aí abóbora e leite em saquinho. Ou seja, anúncio, todo mundo anuncia. O meu papel é fiscalizar e fazer o meu trabalho como presidente da comissão e também deputado federal. Não vejo que tem mais volta, afinal de contas as pessoas estão cansadas de políticos com meias palavras, políticos que não são autênticos. Os eleitores estão mais atentos às decisões dos seus políticos. Antigamente não se conversava sobre o Supremo Tribunal Federal, não se falava sobre comissão de educação, não se falava sobre ministros, e hoje as pessoas estão mais atentas a isso, porque sabem que isso mexe diretamente na vida deles. Prova disso foi a época da pandemia, onde comércios foram fechados, a base de fato de uma tirania praticamente, por conta de fica em casa, a economia a gente vê depois, colocando como se a economia não fosse vida. Sendo que, imagina se o agro parasse, não teria comida, literalmente, para poder colocar na mesa, não teria algodão para poder servir de insumo nos hospitais. Enquanto isso, ônibus estavam lotados, baile-funks estavam lotados, e a igreja não poderia estar, mesmo com todas as medidas de segurança. A escola tinha que manter as crianças praticamente ali em uma distância absurda, sendo que elas não são alvo de risco da Covid. Ou seja, as pessoas lembram de quem de fato estão lutando por elas. O pessoal, por exemplo, do evento na época da Covid, eu conheço pessoas que suicidaram, porque realmente não podiam trabalhar durante quase 2 anos. Então, a representatividade hoje conta muito, e as pessoas estão atentas a não mais aquele que diz que é algo e depois muda de lado. As pessoas querem posições firmes de políticos firmes. Nós estamos vendo a consequência que é de ter políticos fracos no nosso meio. O que significa meio termo? Porque tudo depende da perspectiva. Afinal de contas, se eu pego uma régua de 30 centímetros e falo que o meio é 15, mas se uma pessoa diz que, na verdade, o meio não é 15, o meio é, por exemplo, 5 centímetros, qualquer coisa além dos 5 centímetros vai ficar muito distante. Então, o meio, a pessoa coloca praticamente o meio que ela quiser, porque hoje tudo é relativo. Então, na verdade, o centro hoje, a pessoa moderada, é aquela que defende o aborto em alguns casos. O moderado hoje é que é contra a legalização das drogas, mas é a favor da legalização da maconha. O moderado hoje é aquela que defende a liberdade de expressão, mas que pode prender um deputado por uma opinião que ele fala em tribuna. Isso, para mim, não é ser moderado. Ou seja, hoje em dia, nós temos uma deturpação do que é de fato ser moderado. Ou seja, se quer dizer que eu sou radical porque eu defendo a vida desde a concepção, então eu sou radical aos olhos deles. Se eu sou radical porque eu acredito que as drogas não devem ser liberadas, eu sou radical. Se eu acredito que o banheiro feminino deve ser frequentado por mulheres e o banheiro masculino deve ser frequentado por homens, porque eu acredito que o banheiro não é uma questão ideológica, mas sim biológica, se isso é ser radical, então eu sou radical. Percebe que a luta por uma moderação, ela passa de fato pelo que nós acreditamos que é o moderado. E, infelizmente, hoje, eu acredito que nós estamos vivendo em uma cultura que é tudo menos moderado. É um ano, de fato, conturbado para mim, nesse sentido, né? Presidente da comissão, minha filha acabou de nascer, minha família é meu primeiro ministério, então, de fato, eu tenho sido presente, né, na vida dela. E também são um ano de eleições. Óbvio que eu sei da minha responsabilidade, sei do meu dever também com a minha nação, né, com o meu país. E, obviamente, dedicarei meu tempo também nas eleições para poder estar fazendo campanhas ao longo do tempo que é permitido. Então, irei, obviamente, para o Rio de Janeiro, também irei para São Paulo. Temos candidaturas, né, fortes e decisivas em todo o Brasil, e que estarei presente. Lançarei também os meus candidatos
pelo menos um em cada capital, que a gente precisa, sabe, dar uma oxigenada nessa política. Ou seja, serei bastante atuante sim nas eleições municipais, porque acredito que 2026 passa por 2024. Durante esse tempo que eu fui candidato tanto a vereador quanto também a deputado federal e tive êxito em ambas, segundo mais votado da história de BH e o mais votado hoje do Brasil e da história de Minas Gerais, eu tive alguns planejamentos que deram certo. Então, muitas pessoas, por exemplo, acreditam que por ter seguidores na rede social serão eleitos. Isso é uma mentira. Ou também alguns acreditam que por ter nenhum seguidor na rede social não será eleito. Isso também é uma mentira. Então é necessário você planejar a sua campanha, compreender que existe uma pré-campanha que deve ser feita, como por exemplo montar a sua equipe, quem vai tratar da sua contadoria, da sua contabilidade, né, da sua parte jurídica, do seu marketing. Você precisa estar em qual partido? Qual partido mais se assemelha ao meu? Quais são as ações de campanha que eu posso fazer na minha pré-campanha, na minha campanha? Qual é a melhor forma de eu alcançar um voto? Seria através somente da rede social? Seria através das pautas ideológicas? Enfim, eu de fato passo toda uma trilha para essa pessoa chegar já na campanha, pelo menos em 90% da frente de qualquer candidato, porque muitos deles, inclusive, nem planejam a sua candidatura. Então, eu lancei um curso nesse sentido, chamado Caixa Preta, que basicamente eu vou tratar ali a respeito de todos os meus segredos, tudo aquilo que eu aprendi nessas últimas eleições, e passo para esses candidatos que querem se candidatar. Não é um curso de conservadorismo, porque isso aí eu já faço de forma gratuita nos meus vídeos, no meu dia a dia, mas de fato é um curso voltado para candidatos que querem se eleger e tomar uma posição diferente na sociedade. São muitos municípios, né? Como por exemplo Minas Gerais, são 853 municípios, são muitas pessoas que querem, graças a Deus, se candidatar nessas eleições. Então nós estamos ainda depurando, filtrando todos os candidatos, porque eu sei também que eu não sou mãe de nada. Você perguntou muito sobre o futuro, quero fazer uma previsão aqui do futuro. Jesus, por exemplo, escolheu 12 e um traiu ele. É claro que nessa escolha de diversos e milhares de candidatos, com certeza vai ter um que possa manchar a sua imagem depois, e eles que, obviamente, de maneira negativa e de má fé, vão tentar colocar isso na minha conta. Mas eu já digo aqui, antes de que isso aconteça, de que, para mim, erra quem quebra a confiança e não quem confiou. Se você casa com uma pessoa e você faz ali o compromisso de ser fiel a ela, e você quebra essa confiança, quem errou não é quem confiou, é quem quebrou a confiança. Então, caso algum desses candidatos que eu apoie futuramente venham a cometer algo de errado, saiba que o errado será ele, que ganhou a confiança de uma pessoa, de um candidato, teve o apoio dele, teve o apoio dos eleitores, mas frustrou essa confiança e quebrou essa confiança. Essa pessoa estará errada e nunca mais terá o meu apoio. Outras cidades também na capital, na região metropolitana, basicamente qualquer cidade que nós analisarmos que tiver um bom candidato, uma pessoa alinhada, uma pessoa honesta, uma pessoa de bons princípios, que tem boas propostas, será apoiada por nós. Sim, mantenho leal a ele, afinal de contas, eu vejo que ele tem os seus defeitos, isso é claro, mas contra ele não tem uma pessoa que preste, e isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Basicamente, todos aqueles que sempre falaram pela educação, falaram pelo Brasil, contra a corrupção, basicamente deixaram um legado horrível para o Brasil. Eles falam como se os últimos 20 anos da nossa nação tivessem sido governados por outras pessoas, sendo que foram governados pelas mesmas pessoas. Então, eu continuo, obviamente, leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e claro que a gente sempre está aberto a ver o que de fato está acontecendo, e pelo que eu vejo até então, do que foi mostrado, é diariamente uma perseguição de baleia, de cartão de vacina, de pesos e medidas que são aplicados a eles que nunca foram aplicados, como por exemplo, pessoas que saquearam empresas estatais, e hoje dificilmente você vê um corrupto utilizando uma tornozeleira eletrônica e tendo tantas perseguições como ele tem sofrido. Muitas pessoas confundem a produtividade de um deputado federal com os seus projetos apresentados, né? Eu não sou arquiteto. Arquiteto faz projetos, né? E vive disso. Eu, como deputado federal, tenho duas funções, tanto legislar quanto fiscalizar. E hoje percebe-se que o que vai mudar o Brasil não é simplesmente meros projetos de lei. Até mesmo porque, se fosse pela quantidade de projetos de lei, isso significasse uma melhora na sociedade, o Brasil era Dubai.
porque nós temos milhares de projetos de lei. O que de fato muda uma sociedade são diversos fatores. Na política é um deles. Nós temos diversas formas de fazer isso. Então eu espero sim, tenho bons projetos para esse ano. Deixei 8 projetos que viraram leis na Câmara de Belo Horizonte. Pretendo também deixar bons projetos que virem leis aqui no nosso país, em termos de educação, principalmente, como por exemplo, educação financeira, e focar em diagnosticar o porquê a alfabetização no Brasil e a educação está tão ruim. Então o meu trabalho continua sendo esse, e principalmente de representar você, não somente você que votou em mim, mas também você que me acompanha aí no Brasil, de mostrar que é possível mudar esse país, mas que a esperança é de todos nós somados, e se Deus quiser, um Brasil prometido, que tanto foi dito aí na nossa infância, um dia chegará, mas depende de nós.